Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho? Tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem, tá certo? Nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Dando continuidade, então, né, na análise do vídeo desta senhora, desta moça, dessa mulher, não sei como me pronunciar em relação a ela, né? Mas deve ser segundo esta mulher. Só que antes, nós vamos fazer aquela famosa análise de alguns textos que são colocados nos meus vídeos. Percebam, adventistas chegam no meu canal, né, e fazem alguns comentários, né, tipo assim, não, o senhor está enganado, não é assim, porque é assim. Aí eles dão a visão deles. Aí vocês veem, né? Alguns eu dou a resposta no próprio texto, outros eu trago aqui para comentar que eu acho que vale a pena. Eu trouxe alguns aqui para vocês perceberem, depois que acaba a argumentação histórica bíblica, né? Que esse é o campo do debate, né? Depois que acaba, aí manifesta nas pessoas através dos seus textos o DNA de Ellen White. Veja, se você não assistiu, tem aí para trás aí alguns vídeos quando houve o grande desapontamento, né? Ellen White e o seu grupo foram avisados, olha, não marquem data e tal, e o que Ellen White escreveu sobre aqueles que não acreditaram na marcação de data, ou quando o tempo passou e Jesus não voltou, o que ela chamou aquelas pessoas? De Babilônia, braços de Satanás, diabo, sinagoga de Satanás, chamou as pessoas e suas denominações disso, certo? Porque acabou a argumentação, não marquem data para Cristo voltar. Ah, marcou, não façam isso, vocês estão errando. O tempo passou, Cristo não voltou. Tá vendo? Vocês estavam errados. Aí vira tudo diabo e Satanás. Por quê? Não tem como contra-argumentar contra os fatos. E é isso que eu vou trazer aqui, meus irmãos, de alguns comentários, né, aqui no meu canal, tá certo? Veja como se manifesta nas pessoas quando termina a argumentação racional, equilibrada, dentro do debate do que está escrito e do que não está escrito. Vejam como manifesta nas pessoas o DNA de Ellen White. Vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a minha câmera, vou colocar um pouquinho um pouquinho menor, para vocês seguirem quais são os vídeos, tá bom? E para eu também não tampar os textos. Então vamos lá. A Genivalda Silveira dos Santos escreve assim. Vamos lá. No vídeo, Adventista encontrou Ellen White na Bíblia, tá? Nesse vídeo aí, vamos lá. Ela escreveu assim, ó. Assim está escrito: irou-se o dragão contra a mulher, que significa igreja. Mas na cabeça dela, igreja, né? É templo de alvenaria. Mas igreja, biblicamente falando, né? É um grupo de pessoas que saíram do sistema, tá bom? Mas vamos lá. E aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Genivalda, se você quiser, me adiciona no seu WhatsApp, eu vou explicar direitinho para você quais são os mandamentos de Deus que está ali em Apocalipse, que vocês adventistas, como eu um dia fui, durante 20 anos, também pregava isso daí, tá bom? Aí ela continua. Este camarada se uniu ao adversário, DNA de Ellen White, e ataca o remanescente. Eles se acham os escolhidos, exclusivos de Deus. E a mocinha fala que a igreja adventista não tem exclusividade. No último dia, todos receberão a recompensa e a dele está guardada. Olha, mandinga. Isso daí sabe o que é? É maldição. É isso que ela está fazendo, é isso que você está fazendo, Genivaldo. Mas eu compreendo você, eu estive aí desse lado, eu falava da mesma maneira.
Continue estudando a Bíblia e livros da Ellen White, pois Satanás, fazendo um link comigo, está irado. Que este homem se arrependa, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, irmãzinha. Eu vou responder para você aqui, tá bom? Aliás, eu respondo depois, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Não, eu preciso responder porque tem mais mensagens e se eu não for excluindo, as mensagens não vão aparecer. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fazer as coisas direitinho. Vamos lá. Respondi no vídeo. Vamos lá. Adventista não sabe interpretar texto do dia. Opa, hoje é dia 11, né? Deixa eu confirmar aqui. É, dia 11. Do dia 11/6/23. Ok? Ok. Então, veja o DNA brotando aí, né? A Genivalda. Agora vem a Edileuza Vitório. 12 minutos e 32. Jerusalém não voltou a ser reconstruída como foi na época de Cristo. Ah, é? Quem disse isso a você? Não, irmã. Ellen White estava dizendo que Jerusalém não iria ser reconstruída. Ser reconstruída como foi no tempo de Cristo, isso é você que está acrescentando. Ela não disse isso. Vamos lá. 13:35. Ela falou sobre a ressurreição dos mortos por ocasião da volta do Cristo. E outra, existem profetas condicionais. Veja, meus irmãos, o DNA de Ellen White aí se justificando através do aquilo que é injustificável, né? Profecias condicionais, aí é fácil ser profeta, minha querida. Não existe profecias condicionais. É que te convenceram que na Bíblia, textos isolados que não tinham nada a ver com profecias, ali estavam dizendo que eram condicionais. Sinto muito, Edileuza, você está errada. Mas eu também eu dou para qualquer um aqui, ó, a liberdade de me adicionar no WhatsApp, tá certo? E a gente conversar. Porque eu sei que aqui não tem muito espaço, né? Às vezes, para escrever é muita coisa e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Agora, a Luciene Teles. No mesmo vídeo ainda, tudo no mesmo vídeo, tá bom, irmãos? Vocês estão vendo aí, né? Tudo no mesmo vídeo. Adventista encontrou Ellen White na Bíblia. Então ela diz assim, olha. Esse deveria ser Adventista Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. É para rir, minha irmã? É para rir a piadinha, né? Vamos lá. Se hoje as pessoas estão precisando de relacionamento, isso significa que já vem de algum tempo. Eu não entendi o que você estava querendo dizer aqui. Eu não entendi. Mas eu vou ficar aqui, ó, com o seu DNA de Ellen White aqui, ó. Esse deve ser Adventista Raimundo, né? Aqui. Um pé na igreja, outro no mundo. Minha querida irmã, isso só demonstra o quanto você manifesta na sua vida religiosa o DNA da sua profetisa. Que quando acaba a argumentação, contra os fatos não há argumento, aí você começa a atingir a pessoa, o pessoal. Você não consegue, né, minha irmã, me contradizer com o que está escrito, com o que não está escrito, né? Você só consegue, atacar o meu pessoal. Mas não deveria ser assim, né, irmã Luciene Teles? Opa, o que eu fiz aqui? Vamos ver aqui. Ok. Tá bom, Luciene? Já vou dar um Ctrl+C aqui, porque você mandou bastante mensagenzinhas assim desse tipo. Tá bom, Luciene? Aí ela continua dizendo no mesmo vídeo. Deve estar comendo e tomando muita coisa que prejudicou feio o cérebro dele. Misericórdia, mais uma vez, né, minha irmã? Você não consegue trazer fatos históricos
e nem bíblicos, aí continua atacando minha pessoa. Mas não tem problema. Isso daí é DNA de Ellen White. E é isso que vocês se transformam, se tornam dentro do sistema religioso, e em particular aqui, da Igreja Adventista. Aí ela de novo diz assim, faz nojo ouvir as baboseiras que ele fala. Ela continua, né, com a... Ela foi possuída, vamos dizer assim, entre aspas, né, uma linguagem bem... pelo espírito de Ellen White. Era isso que Ellen White fazia com as pessoas quando Ellen White não tinha mais argumentação. Aí ela continua, ninguém idolatra ninguém, porque os adventistas são guardadores dos mandamentos, onde aprendem que não se deve idolatrar ninguém. Minha irmã, o que você está fazendo com a tua denominação, defendendo sem trazer argumentações bíblicas e fatos históricos? Isso, irmã, é idolatria. Entendeu, irmã? Defender o indefensável é idolatria, irmã. É exatamente, né? Qualquer um de nós podemos ser profetas, se tiver um relacionamento sério com Deus. Irmã, mesmo você lendo que os profetas duraram até João, você insiste nisso, isso é idolatria. Você está manifestando o DNA da tua profetisa, DNA de Ellen White. Ela continua, olha só, né? Que firmeza de palavras, né? Fazendo eu raciocinar, tipo assim, olha, o que a Luciene Teles está falando tem significado, eu vou verificar na Bíblia. Deixa eu ver as passagens que ela me mostrou. Ou então, deixa eu analisar os fatos históricos. Não, é só no meu pessoal. Ellen White pura, na essência, né? Vamos lá, aí ela continua. Esse senhor está mais preocupado em falar de Ellen do que de Deus. Não perca seu tempo, Deus quer que pregue a palavra dele. É isso que você está fazendo? Sim, minha irmã, é isso que eu estou fazendo. Cristo, quando veio a este mundo, ele disse assim, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Verdade sobre o quê? Sobre o sistema religioso a qual aquele povo estava inserido e, por consequência, a humanidade. E ele falava do sistema religioso. Olha, Moisés disse assim, eu, porém, vos digo. Olha, vocês viram escrito na lei, eu, porém, digo isso. O que eu estou fazendo aqui é demonstrando o que Cristo fez, o que Cristo falou, baseado, minha irmã, na Bíblia. Tá certo? Não é baseado no achismo, no meu fanatismo, na minha idolatria, que é o que está manifestando em você, o espírito de Ellen White. Tá certo, minha irmã? Vamos lá, olha aí, mais postagem dela. Luciene Teles. Aí ela diz assim, ó. A pessoa que diz que esteve na igreja adventista por 20 anos, no caso eu, e hoje está fora falando inverdade relacionada a ela, a igreja, né? Creio que nunca foi um adventista de verdade. Irmã, isso que você está falando eu já falava lá na década de 80. Isso é a desculpinha que todo crente dá. Olha, o assembleiano que saiu daqui está falando da Assembleia, nunca foi assembleiano. Lembra? Nunca foi um de nós, um dos nossos. Irmã, como é que você pode continuar falando da minha pessoa e não trazer fatos bíblicos? Eu estive 20 anos ali dentro. Eu vou explicar para vocês que alguns dizem, nossa, você demorou 20 anos para ver que tudo isso está errado? Olha, a gente está casado 20 anos e descobre, depois de 20 anos, que você está sendo traído ou traída, até aquele momento aquela pessoa era boa, servia, não prestou depois que você descobriu que a pessoa era uma traíra, sem caráter, sem moral. É a mesma coisa com o meu tempo. Quando eu descobri as podridões, as coisas erradas, porque eu estava iludido, eu estava idolatrando, né? Eu estava simplesmente indo nas pessoas como você, Luciene, e todos os outros fazem, eu não conseguia enxergar a verdade. Vamos lá, vamos continuar. Margarete Santana. E assim, ó, e o legal de tudo isso, vocês repararam que por enquanto só tem mulher falando comigo, né? Só mulher. Mas tá tudo bem. Então, Margarete Santana diz assim,
Esse já foi adventista. Dá para ver o próprio acusador do homem. É Satanás. Irmã Margarete, eu não posso ser leviano com você nem desonesto. Eu não entendi muito bem essa sua colocação. Esse já foi adventista. Dá para ver o próprio acusador do homem. É Satanás. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem sentido, não tem nada. Eu quero crer aqui que você esteja... Se eu estiver errado, me adiciona no WhatsApp ou aqui mesmo. Me corrija, Margarete Santana. Você está me chamando de Satanás. Porque eu estou trazendo verdades sobre o adventismo. É isso que eu entendi. Tá certo, minha irmã? Se não for isso, você me corrige. Vou arrumar só o nome aqui. Vamos lá, Margarete Santana. Vamos lá. Juscelia Alves, mais uma mulher. Interessante, né? Todas as mulheres defendendo Ellen White, que por coincidência é uma mulher. E com isso eu não quero levantar nada de lacração, de feminismo. Não, não é isso. Eu estou dizendo da coincidência, somente isso, tá bom? Vamos lá. Pastor, né? Saiu errado ali, eu até compreendo que às vezes o texto está errado. Pastor, não, deve ser postou, sem ponto e sem vírgula. Como você está fazendo aqui. Você falou que faz comentários usando a Bíblia. Isso não significa que você está falando a verdade. Por quê, irmã? Quando eu leio, olha só, Ezequiel, fale aos anciões de Israel a história desde que eu tirei do Egito e que dei as minhas leis e os meus estatutos para eles obedeceram, porém eles foram rebeldes. Quando eu digo que na contextualização ali é uma mensagem para Israel, aonde eu estou falando mentira? Quando está escrito, minha irmã, que a lei e os profetas duraram até João, aonde que eu estou mentindo, minha irmã? Quando Cristo diz, um novo mandamento vos dou, por que você diz, não é um novo mandamento, minha irmã? Aonde que eu não estou falando a verdade? Quando eu trago comentários da Bíblia. Vamos lá. Não significa que você está falando a verdade. O diabo, olha aí já faz link comigo com o diabo. Tudo que vocês estão vendo aí é DNA de Ellen White. Olha, eu não consigo contra-argumentar com fatos bíblicos e históricos. Então vamos lá. É diabo, é Satanás. Está falando mal. Não fala a verdade. Mas não traz contra-argumentação dentro daquilo que eu argumentei na Bíblia ou nos fatos históricos. Vamos lá. O diabo usou a própria Bíblia para enganar Jesus. Irmã, você foi convencida que quando o diabo citou passagens do Antigo Testamento, ele já existia a Bíblia, né? Quando você fala assim. Agora, se você quer dizer assim, o diabo usou os escritos do Antigo Testamento, né? Os pergaminhos, os rolos, aí eu concordo, mas Bíblia, irmã, Bíblia é um conjunto de livros históricos do povo lá hebreu, né? Trazendo ao nosso conhecimento, ao conhecimento de toda a humanidade, o Cristo através da Bíblia, a pessoa do Cristo, né? E a história do povo de Israel, isso é Bíblia. O diabo não tinha Bíblia, irmã. Veja o quanto, né? Dizem que eu sou errado, mas o quanto estão enfiados numa cegueira total. Mas vamos lá. Outra coisa, pastor. Eu não sou pastor. Já falei. Não tenho membros que me seguem, não tenho seguidores, membro de igreja, não tenho denominação e muito menos, Juscelia Alves, não sou sustentado por você. Não, o meu sustento, o meu ganha-pão da minha família, da minha esposa, da minha filha, não vem do teu 10% do salário. Não sou pastor. E pastor só tem um que é Cristo, tá bom? Outra coisa, pastor, o diabo também não ganha dinheiro, ele ganha almas. Somos perseguidos, Jesus também foi perseguido, os profetas também foi. Você está perseguindo se você prega a verdade, estaria sendo perseguido. Irmão, o que você está fazendo exatamente comigo agora? Irmãzinha, Juscelia Alves, o que você está fazendo exatamente comigo agora? Agora, você não está me perseguindo? E agora, quem é que está com a verdade? O adventismo ou... Não eu, porque eu só repito a Bíblia. Ou a Bíblia.
Quem que está com a verdade, irmãzinha? Vamos lá. Estaria sendo perseguido. Outra coisa, Ellen não marcou a data de quando isso iria acontecer. O mundo não acabou. Irmã, mas eu compreendo, né? Eu não quero me tornar repetitivo aqui. Eu compreendo você, irmã. Vamos mudar o nome aqui, Juscelia Alves. Mais uma vez, o meu Juscelia Alves. O meu WhatsApp está aí, me adicione e a gente pode conversar. Tá certo? Vamos ver se zerou para a gente entrar no videozinho da nossa irmã. Opa, o Pelegrino aqui mandou algumas coisas aqui, mas depois eu leio. Vamos ver aqui se tem. Não, não ficou nada. Vamos ver o que ele escreveu. Vamos aqui aprovar. Eu sempre aprovo o que o Pelegrino escreve aqui. Tá bom? Vamos lá. Ele disse assim: agora espírita só se for na foto das reuniões ecumênicas, apesar que espírita no fundo são cristãos esotéricos, são evangélicos. Correto, meu irmão, isso mesmo. Espera aí, da maçonaria, beleza, porque todos os pioneiros adventistas, mão esse mês, Jeová, não... Meu, esse negócio de você falar, de você escrever sem corrigir é difícil, hein? Enfim, todos os líderes eram maçons na época e ainda muitos são. É verdade, irmão, é verdade. Ellen Goldwhite foi da primeira loja maçônica feminina nos Estados Unidos. Ok, vamos lá. Então, meus irmãos, deu para perceber aí já, né? Deu para perceber, né, como o DNA de Ellen White, fazer críticas por críticas, sem ter base nenhuma nas escrituras, sem ter base nenhuma nos fatos históricos. Desculpa se o som ficou ruim, é que está subindo um avião aqui, eu moro na rota do aeroporto, e quando eles sobem, né, as turbinas também são colocadas a todo vapor. Bom, vamos lá. Então vejam, né, meus irmãos, né, o DNA de Ellen White. Não tem como refutar, vamos xingar. É o que ela fazia, né? É exatamente o que ela fazia. Vamos lá. Então, nós vamos analisar aqui o vídeo dessa irmãzinha a respeito de algum escrito de Ellen White que um canal, um site, estava analisando os escritos de Ellen White, comparando com a Bíblia, e ela faz essa análise agora. Vamos lá, vamos ver. Amados, o tema de hoje do vídeo é: Deus revelou a Ellen White, mas não revelou ao próprio Jesus Cristo. É uma crítica que foi feita, né, sobre algo que ela vai mencionar o site aí, que estava analisando, que, olha, como é que pode Deus revelar algo para Ellen White que não foi revelado para Cristo? Vocês vão ver qual é a contextualização, tá bom? Vamos lá. Só um detalhe que eu me lembrei aqui. Em um dos textos que eu respondi, eu não me lembro se eu aprovei ou não aprovei, que estava dizendo assim: olha, ele não deixa a moça falar. Eu deixo, eu só paro porque o DNA de Ellen White, por consequência da liderança, por consequência que passa para os seus membros, se não parar e realmente esmiuçar o que está sendo dito, você vai acabar sendo enganado. É por isso eu deixo falar assim, minha irmã, você que escreveu isso. É que talvez que você que não tenha paciência, né? Vamos lá. Como assim? Nós já vamos entender melhor esse assunto. Se realmente Deus revelou alguma coisa a Ellen White que não revelou a Jesus Cristo, e se revelou, o que ele revelou. Agora, vamos para o vídeo de hoje que está bem interessante. Então, já vamos entender aí esse assunto, né? Existem alguns sites na internet que fazem algumas observações em relação a uma visão que Ellen White teve antes de falecer. Então veja, então ela está analisando um site e eu estou analisando o vídeo dela. Então não há problema nenhum. Chuva que chove lá, chove aqui. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Telhado de vidro, não há problema nenhum. Vamos todos analisando tudo, por quê?
porque isso é ruim. Não, porque isso é bom. Isso não é ruim. A análise, né, o debate, traz a verdade à tona. Tá certo? Vamos lá. Os sites enfatizam a questão do texto que está lá numa das obras da profetisa Ellen White, no Vida e Ensinos. Tá? Eles se baseiam num texto que está lá nessa obra, na página 58. E nós já vamos ver qual foi essa visão que Ellen White teve, essa revelação que Ellen White teve, mas que Jesus não teve. Será que... Vamos lá. Vamos tentar aí, né? Ficar mais esmiuçadinho. Então, provavelmente, alguém mandou este conteúdo desse site para ela. Olha, tá vendo aí, irmãzinha? Olha, Ellen White, nesse livro Vida e Ensinos, está dizendo isso, isso, isso. Mas, se você for à Bíblia, isso que Ellen White está dizendo que foi revelado para ela, não foi revelado nem para Cristo. Esse é o contexto do vídeo dela. E agora ela vai tentar explicar que aquele site que está fazendo essa afirmação está errado. Ele não entendeu direito o que Ellen White escreveu. E ela agora vai refutar o site e eu vou analisar o que ela vai refutar. Vamos lá. Deus teve a preferência de revelar a Ellen White e não a Jesus Cristo? Será que Jesus, ele não é totalmente onisciente? Que história é essa? Vamos entender agora, ponto a ponto. Fica comigo até o final desse vídeo, porque você não vai se arrepender. Então, como eu já falei para vocês, a fonte de pesquisas para esses sites foi uma das obras de Ellen White, que tem como título Vida e Ensinos, página 58. Tá? Então, eles pegam o texto que está ali naquela obra, que nós já vamos ver agora que texto é esse. Tá? É uma visão que Ellen White teve referente à volta de Jesus, o dia, especificamente a lei da volta de Jesus. Tá vendo? A pedra de toque do Adventismo é Ellen White sabe quando Cristo vai voltar, dia e hora, e é isso que ela vai contestar. Já está começando a desvendar o que ela vai refutar. Os sites conflitam, né, essa visão com Mateus 24, do 36 ao 39. Lembra que Jesus fala lá? Vamos lá, vamos trazer daqui o que Jesus fala lá. Mateus 24, de 36 ao 39, diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja quando Cristo fala assim, da volta dele, será um cotidiano. Ele dá o exemplo da vida lá, das pessoas que antecederam lá, né? O dilúvio, estavam vivendo normalmente. Mas o Adventismo diz que vai haver uma perseguição, né? Para que Cristo volte. É óbvio que haverá uma angústia, um tempo de angústia como nunca houve antes. Se você parar para ver, terremotos já houve. Furacões já houve, epidemias já houve, pandemias já houve, guerras já houve, convulsões sociais já houve. Haverá um tempo de agonia. Ninguém sabe o que é esse tempo de agonia, mas o Adventismo diz que é a perseguição a eles. Mas veja, Cristo está falando assim, olha, como, verso 37. Como foi nos dias de Noé, como é que estavam nos dias de Noé? Assim será também a vinda do Filho do Homem. O 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Compreende? Mas vamos lá, então ela está dizendo o seguinte, então aqueles homens,
lá daquele site, pegaram esta passagem, tá correto, dia e hora ninguém sabe, e pegaram um escrito dela de vida e ensinos e fizeram uma crítica. Olha, parece que Ellen White teve uma visão que Cristo não teve. O dia e a hora da volta. Não vamos nem falar de 1843, 1844, 1851, que você já assistiu aí. Não vou trazer as passagens dela, né? Era dando o crivo dela de profetisa, dando as profetadas dela, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Que quanto ao dia e a hora de sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos, né, nem o próprio filho. E nem Ellen White. Tá bom, minha irmãzinha? Somente o Pai que está nos céus. Então, esses sites confrontam a visão que Ellen White teve relatada nessa obra com o versículo, né, os versículos de Mateus 24, do 36 ao 39, tá? Então, aqui na obra de Ellen White, a gente vai ver o que foi que ela falou nessa visão que ela teve referente a esse dia e a gente vai tentar entender qual foi o contexto dessa visão, tá bom? Então, tá bom, irmã? Vai ler aí, né? E vamos tentar entender, né, o contexto desta obra. Então, meus irmãos, ela vai ler, só que nós vamos ler antes. Tá certo? Deixa eu abrir aqui, só um instante. Ok. Eu vou desaparecer aqui, nós vamos ler, vamos contextualizar o que Ellen White escreveu, né? Em relação a isso, para a gente poder ter uma noção aí, né? Porque nós não vamos ler todo o capítulo, não vamos ler todo o livro, vamos ver aí só a essência aí do que ela está falando, tá bom? E o que é que aquelas pessoas daquele site trouxeram de vida e ensino. Deixa eu desaparecer a câmera aqui, ok, tá certo? Eu vou tentar aumentar um pouquinho as letras aí para vocês, ver se consegue, vamos ver se dá uma melhorada, deixa eu ver aqui, dá uma melhorada assim, então vamos lá. O livro aí você está vendo, né, Ellen White, Vida e Ensinos. Nós estamos no site oficial aqui da Igreja Adventista, Ellen White, Casa Publicadora Brasileira. Vamos lá. Capítulo 6 do livro em questão. Minha primeira visão. Então, o contexto aqui é da minha primeira visão. É disso que vai ser falado. Me desculpa, meus irmãos. A minha alergia aqui, a pó está muito grande hoje. Vamos lá. Então, veja. Qual é o início dessa contextualização? É a primeira visão que Ellen White teve. Então vamos lá. Vida e Ensino, página 57. Para até chegar lá aonde as pessoas trouxeram lá o item a qual ela vai se referir. Então ela começa assim, ó. Não muito tempo depois da passagem do tempo de 1844. Vamos lá. Não muito tempo depois. Se não é muito tempo depois, pode ser o dia seguinte, semana seguinte ou mês seguinte. Ou no máximo, sei lá, 2, 3 meses seguintes. Então, não muito tempo depois daquele desapontamento, onde todo mundo se desfez das suas coisas, Cristo não voltou, alguns passaram a mendigar no meio da rua com a sua família, outros tiraram a própria vida, outros se internaram em hospícios porque não conseguia mais enfrentar a realidade do desapontamento. Então, logo depois do desapontamento e acontecendo isso na mente das pessoas, tá? Vamos lá. Foi-me concedida a primeira visão. Opa, então Deus falou com ela. Tá certo? Então, logo depois, Deus vai bater um papo com Ellen White. Vamos lá. Mesmo estando na Bíblia que os profetas duraram até João. Vamos lá. Aí ela vai narrar agora onde ela estava, em que momento, o que estava acontecendo. Estava em Portland, em visita à senhora Haynes, irmã em Cristo, cujo coração estava enlaçado ao meu, ou seja, eram muito amigas. Por qual motivo? O desapontamento? O que estava acontecendo que Cristo não voltou? Pode ser. 5 de nós, todas mulheres,
estávamos ajoelhadas silenciosamente no culto da família. Enquanto estávamos orando, o poder de Deus me sobreveio como nunca o havia sentido antes. Se você ainda não assistiu, você adventista, não vá pensar que foi uma coisa angelical, como a igreja adventista mostra, né? Com uma áurea toda iluminada, anjos cantando e tocando harpas, e vem um raio de sol, e agora Ellen White vai ter uma visão. Não. Você sabe aí no meu canal, aí na história do adventismo, tal, nos vídeos que foram colocados aí, você viu o relato histórico de como Ellen White entrava em visão, né? E uma representação de uma atriz de como era essa manifestação em Ellen White dessa tal visão. Ela começava a gritar, gritar, gritar e se jogava no chão, tá bom? Não vai pensar que é uma coisa, né? Vamos lá. Então, ela estava na casa da irmã, orando em silêncio, e de repente aí veio o poder de Deus dela, né? O poder de Deus nela. Aí vamos lá. Deixa eu ver se o meu microfone está aberto. Está aberto, estamos aqui. Aí vem. Parecia estar cercada de luz e achar-me subindo mais e mais alto da terra. É o entendimento da visão que ela teve. Não esqueça o contexto. Em desapontamento, Cristo não veio, por que não veio, o que está acontecendo, todo mundo, uma convulsão social ali de pessoas que estavam se matando, indo para os hospícios, mendigando na rua, ali daquele povo do advento, tá bom? Aí ela continua. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, olha. Então, ela estava toda frustrada. E agora ela está tendo uma visão que ela diz assim, né? Que olhei e vi o povo do advento no mundo. Ou seja, os adventistas. Mas não pude achar. Queria vê-los e não podia achar. Quando uma voz me disse, olha novamente. E olha um pouco mais para cima. Então ela estava procurando, não achava. E uma voz falou assim, ó, olha para cima. Ou, olhe para cima. Com isso, olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito. Os adventistas se identificam bem com essa visão aí, né? Subindo um morro com uma pistazinha bem pequenininho, aquele monte de gente indo e tal. Então, ela viu então um caminho. Quando ela olha para cima, ela viu o quê? Olhei para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado no mundo. Um morro, uma montanha, não sei, tá certo? O povo do advento, então escuta, ela teve uma visão e nessa visão ela estava procurando o povo do advento, ela não conseguia ver, uma voz fala assim, olha mais para o alto. Ela vê uma montanha, um monte, um local um pouco mais alto de elevação no mundo com essa estradinha estreita. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Então estavam subindo para ir no local mais afastado. Tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser agora. Tinha uma voz que não era identificada, não foi identificado por ela. Agora tem um anjo falando com ela também. Podemos achar que foi esse anjo que falou para ela, olha para cima? Podemos, mas ela não identificou quem é essa voz. Tá certo? Um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Mateus 25, 6. Então, essa luz brilhante que ela viu atrás das pessoas, as pessoas subindo, era o clamor da meia-noite. Mateus 25, 6. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mateus 25, 6. Deixa eu ver qual é a contextualização que Ellen White está dando sobre a visão dela nesse sentido aí, clamor da meia-noite. Vamos lá. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Ok, é a parábola. Vamos lá.
essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que não tropeçassem. Tudo bem? Então, a luz, o clamor da meia-noite, iluminando o caminho das pessoas para não tropeçarem naquela estradinha estreita que ia para uma cidade e tal, tudo mais. Tudo bem? Vamos lá, vamos agora para esse parágrafo. Vamos lá. Se conservavam o olhar fixo em Jesus, opa, então tinha Jesus ali na parada também? Eu tenho que entender isso? Ou isso é uma metáfora? Isso é uma figura de linguagem, dona Ellen White? Vamos ver se ela explica mais para frente. Bom, se naquele caminho eles conservavam o olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, opa, não é uma figura de linguagem. Olha aqui, Cristo, ou eu não sei interpretar texto, ou eu não entendo o que essa mulher está falando, ou então ela está dizendo que Cristo já voltou aqui. Eu não consigo entender o que é que Jesus estava precisamente diante deles naquela visão. Cristo já tinha voltado ali ou não tinha voltado? Compreende, irmãos? Eu estou construindo uma linha de raciocínio do que ela está narrando na visão dela. Então tinha uma voz, olha para cima. Aí o anjo veio e falou com ela. É o clamor da meia-noite. E agora, se as pessoas fixassem os olhos em Cristo, que eu achei que fosse uma metáfora, uma figura de linguagem, uma coisa metafórica, né? Mas não, agora tem um terceiro personagem. Cristo, o Jesus aqui, ó, que se estivessem aquelas pessoas olhando para Cristo, que se achava precisamente diante deles, fazendo o quê? Guiando-os para a cidade, para aquela cidade lá que foi dito que iriam para algum lugar, né? E estavam seguros. Ora, então nessa visão, que inclusive essa mocinha acha que isso é real, que é uma visão que foi dada a ela por Deus e tudo mais, então vamos lá. Então eles estavam seguros se estivessem sempre olhando para Cristo, porque, segundo Ellen White, Cristo já estava ali conduzindo as pessoas. Não é uma figura de linguagem, tá? Continuando. Mas, logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam ter entrado nela antes. Então Jesus os animava. Aqui é mais uma afirmação de que não é uma figura de linguagem. As pessoas que estavam desanimando naquele caminho, que adventistas e essa mocinha acha que é literal, que isso é uma verdade, né? Que isso foi dado por Deus. Agora, aquelas pessoas que estavam desanimando no caminho, Jesus os animava. É uma visão literal de que iria acontecer. Porque ela está uma visão do futuro, mas eu estou penetrando na visão. Está acontecendo. Então, Cristo estava indo à frente e Cristo estava animando as pessoas que estavam desanimando. Então, vamos lá. Como é que Cristo os animava? Levantando o seu glorioso braço direito. Então, eu imagino, né? Ó, vocês estão desanimando, ó. Venham. Venham, não desanimem. Eu sou o Cristo. O braço direito. Esse meu braço direito que vocês estão vendo aí, não sei se está trocado ou não. Vamos lá. E de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento. Então, tchau! Poderes, poderes. Parecendo figura de desenho animado. Mas vamos lá. Eu não estou escarnecendo a Cristo. Eu estou fazendo uma crítica à visão desta mulher. Estou contextualizando para chegar aonde a mocinha vai ler isoladamente, como fazem com a Bíblia. Tá bom? Estou contextualizando. Vamos lá. Que ela falou que iria contextualizar. E de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus que os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam
Vamos para a página 58, a qual aquele site faz uma crítica e que a mocinha falou que iria contextualizar. Aí vem para a página 58, tá aqui, ó, página 58. Então, aqueles que a luz estavam desaparecendo, pisavam em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal de Jesus, venham, braço direito levantado, venham, veja, eu estou me colocando na visão dela lá no futuro. Então Cristo já não é mais visível para aqueles que começaram a reclamar que o caminho estava longo demais. Caindo do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Vamos lá. Agora vem o parágrafo, tá bom, meus queridos? O parágrafo onde aquelas pessoas fazem uma crítica com o livro de Mateus, que vocês viram lá, 24 de 36 a 39, que o dia e a hora ninguém sabe. Então tá tudo contextualizado a visão de Ellen White aí, e aí continua a visão, tá bom? Vamos lá. Então, tinha pessoas caindo lá da montanha, do caminho, socorro, caindo, aí vem. Logo, então quando estava acontecendo isso, aí olha só que Ellen White diz, logo ouvimos a voz de Deus, olha só, agora, tinha uma voz que não era identificável, depois aparece o anjo, depois aparece Cristo, e agora vem a voz de Deus. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, né? Bem Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia, né? Vamos lá. Então, aquelas pessoas, então eu estou lá naquele caminho, eu estou persistindo. Eu estou vendo gente caindo lá que não acreditava em Cristo, que o caminho estava muito longo. Então eu estou vendo gente caindo lá e começo a ficar desesperado. Aí Ellen White diz que nessa visão, logo a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou, falou o quê? O que foi dito por Deus nessa visão para essa mulher? O dia e a hora da vinda de Jesus. Então veja, Cristo esteve aqui na terra, neste mundo, passou por aqui, e não foi revelado a ele o dia e a hora, mas para Ellen White foi revelado. Na visão foi revelado o dia e a hora. Então, vamos lá, irmão, nós temos que ser honestos com o texto. A narrativa dela aqui está dizendo quando é que Cristo vai voltar? Claro que não. Ela não vai mais fazer essa bobagem que ela fazia. Ela marcando data? Não, mas dando crivo de profetisa? Não. Mas a visão dela, eu vou me colocar dentro da visão, presta atenção, dentro da visão. Estou dentro da visão. Eu estou agora no futuro. Eu faço parte desse grupo. Cristo ainda não voltou, mas Cristo estava lá. Mas tudo bem, vamos navegar aí nessa loucura. Cristo ainda não voltou. Então, vem uma voz do alto céu e fala assim, não se preocupe, William, ou grupo do Advento, porque Jesus vai voltar no dia 25 de agosto de 2000, 3000, 4000 e tanto, não sei, né? Mas é isso que ela está dizendo, que seria anunciada o dia e a hora da volta de Jesus nesta visão. Lá naquele momento iria acontecer. Mas a Bíblia é clara, o dia e a hora ninguém sabe. Cristo vai voltar sem ninguém estar apercebido da volta dele. Por quê? Nós vamos estar vivendo, nós vamos estar casando, cotidiano, tá certo? Aí, continua assim, os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Então, para Ellen White, o povo do Advento eram 144 mil. Como é que pode, se tem lá 22 milhões de adventistas? E eles dizem que tem muitas outras ovelhas de outro curral que serão salvos, desde que venham de lá para cá, como disse o líder dela, né? Não
do Adventismo para lá, e como a mocinha disse no último vídeo, eles estão apoiando os espíritas e os maçons, dando estudo bíblico para quê? Para continuarem nas suas denominações? Não, para virem para o Adventismo. Mas Ellen White diz que os santos vivos, número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus o tempo, olha lá, Deus declarou o tempo. Deus declarou o dia e a hora. Ao declarar o dia e a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Então, vamos parar por aqui. Devidamente contextualizado, né? Nós vamos continuar o vídeo da mocinha aí. Vocês perceberam o que essa visão é devidamente contextualizado? Vamos ver se eu interpretei errado o texto ou se foi a mocinha que não sabe interpretar texto. Vamos lá. Ela diz o seguinte: logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Ao declarar Deus o tempo, vertiu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu no dia em que Noé desceu do monte. Olha só, olha a visão que Ellen White relata aqui. Ela relatou o que ela viu no dia da volta de Jesus. Então ela diz assim, que pouquíssimo tempo antes de Jesus voltar... Minha irmã, mas se você ler para cima, você vai ver que ela cita que Jesus estava naquela fila lá. Existe ali um contraponto, um contrassenso. Vamos lá, então ela está explicando a visão de Ellen White, que um pouquinho antes de Jesus voltar. Nesse pouquinho de tempo antes, o povo remanescente vai estar na grande tribulação. Não, irmã, os 144 mil. Ali são fatos, segundo a visão de Ellen White, literais, hein? A perseguição mesmo. E aqui nessa visão, Ellen White revela que Deus... Estão recebendo perseguição mesmo. Aonde está escrito isso? Nós lemos isso? Que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas? Eu não percebi. Revelará aos fiéis o dia e a hora que Jesus há de voltar. Então ele bradará no céu, porém os ímpios não entenderão que é a voz de Deus, nem muito menos reconhecerão o que ele está falando. Os salvos, os 144 mil, que estão ali naquela grande tribulação, eles vão identificar a voz do Senhor e vão saber qual é a mensagem. Então me explica, irmã, os salvos, 144 mil, irmã, e os 22 milhões de pessoas dentro do Adventismo, o que vai acontecer? Não estou falando nem de toda a humanidade, de todas as eras, todas as épocas, passadas, presente e futuro. Estou falando dos adventistas, do povo do advento. E aí? Foi essa a visão que Ellen White teve. E quando ela relata a visão, em nenhum momento ela fala em dias, nem em horas. Vamos lá. Ela não relata em nenhum momento o dia nem a hora, mas temos que entrar na visão dela e dentro da visão dela nós estamos num futuro, como eu já expliquei, e naquele futuro logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Será que eu não estou sabendo interpretar texto? Será que eu não estou sabendo? Será que com o tempo eu já estou começando a ficar senil, eu estou com Alzheimer? Minha mãe tem Alzheimer, tá? Então não vão achar aí que eu estou escarnecendo de quem tem Alzheimer, tá? Eu estou falando porque minha mãe tem 93 anos de idade e ela tem Alzheimer
e ela pergunta quem sou eu, tá? E ela manda, a minha mãe fala para mim quando eu falo com ela, olha, manda um abraço para sua mãe. Eu estou falando dentro desse contexto que eu convivo com o Alzheimer. Será que eu estou com Alzheimer? Não estou conseguindo mais entender mais nada? Então, existe a visão. Estou dentro da visão, porque eu sou um dos salvos. E agora estou me projetando para esta visão lá no futuro. E lá no futuro é anunciado, antes que Cristo volte, o dia e a hora. Vamos lá. Simplesmente ela relata o que viu no dia e na hora da volta de Jesus. Foi isso que você viu, meu irmão? Que quando ela fala dia e hora, ela está relatando o que viu no dia e na hora? É isso que você enxergou? Eu quero crer que essa moça não está sabendo interpretar texto. Eu não quero crer que ela esteja fazendo isso por maldade. Não. É que ela não sabe interpretar texto também. Não é má fé, é ignorância. Vamos lá. Então, de acordo com isso, a gente vê que aquela visão, o contexto daquela visão de Ellen White foi apenas relatar o que acontecerá no dia da volta de Jesus. No contexto, ela contextualizou. Ela contextualizou aquilo que aqueles homens estavam fazendo a crítica naquele site, a qual ela está analisando. Ela contextualizou apenas o que iria acontecer na ocasião da volta de Jesus? Não, ela não contextualizou. A contextualização ali é que Ellen White estava vivendo numa época um pouco depois do desapontamento, todo mundo se questionando, todo mundo se perguntando. Então ela vem com essa visão, acalentando o coração das pessoas que estavam desesperadas, que em algum momento as pessoas iriam saber o dia e a hora da volta de Cristo antes que ele viesse. Porém, nessa visão, ela narra que tinha Cristo lá na frente, falando, venham com o seu braço direito, não desistam. Vamos lá, vamos continuar. No dia e na hora da volta de Jesus. Mas ela não divulga data, nem horário, nada. Ela apenas relata o que ela... Nem horário, data, nada, ela relata, é lógico que não. Ela está falando que na ocasião do futuro, minha irmã, lá, um pouco antes de Cristo voltar, iria ser dada a hora e o dia para animar as pessoas que estavam desanimando. Irmã. Viu. Inclusive, em uma das obras da profetisa, a obra Mensagens Escolhidas, volume 1, se eu não me engano, a partir da página 188, Ellen White ela é categórica em afirmar que ela é totalmente contra a marcar datas para a volta de Jesus. A gente vê que essa... É lógico que ela é contra. Mas isso é uma marcação de data, irmã. Juízo investigativo é uma marcação de data da volta de Cristo iminente. Quando que Cristo vai voltar segundo o juízo investigativo? Quando o meu livro for aberto. E quando vai ser aberto? Hoje? Ontem já foi aberto? Amanhã existe uma data. A fama negativa é muito conhecida no meio cristão, de Ellen White ter marcado data e horário para a volta de Jesus. É claro que a fama de Ellen White e do adventismo é muito negativa dentro do mundo religioso. Sabe por quê, irmã? Porque hoje não dá mais para enganar as pessoas. Quem está dentro do sistema religioso como um todo está, desculpa, porque é um inocente útil, é um medíocre útil. E medíocre, segundo a Bíblia, não é ofensa. É uma pessoa mediana, que facilmente pode ser ludibriado. E você é uma inocente útil dentro do sistema religioso. E, em particular, dentro do adventismo, mais ainda. É por isso que existe uma fama negativa do adventismo de Ellen White, porque não dá para esconder mais os fatos. Mas quando a gente vai lendo as obras dela, a gente vai vendo que muitas coisas das que são faladas são mentiras. Mas de contrapartida, em meio a tantas mentiras e blasfêmias contra a igreja adventista, a divulgação da palavra de Deus, o compartilhar do evangelho fica cada vez mais difícil para o povo adventista, porque as pessoas elas já têm uma opinião formada sobre a igreja. Mesmo sem conhecer a igreja, as pessoas já têm uma opinião negativa.
Irmã, as pessoas já têm uma opinião negativa formada da Igreja Adventista por causa das informações e não por causa das mentiras que você já está dizendo, é por causa de mentiras. Veja que eu analisei alguns vídeos aqui do seu canal e você está totalmente errada. E quero crer que é sem querer que você está errada. Você está sendo enganada e enganando. Entendeu, irmã? É por isso que está difícil. É por isso que está difícil, irmã. Agora, as pessoas não falam só do Adventismo. As pessoas que estão despertando por causa das informações que estão chegando é da Assembleia de Deus, é da congregação, é Brasil para Cristo, todas elas, Internacional da Graça, e por aí vai. As pessoas estão sabendo a verdade. É que cada um arrasta a brasa para sua sardinha. Vamos lá. Formada por conta de tanta mentira que escutam, por conta de tantos enganos. Pois bem, meus irmãos, terminamos aqui, né? A contextualização aqui não é analisar a moça, mas o que ela pensa, o que ela propaga, sem base nenhuma, nem nos fatos da própria profetisa que ela defende com unhas e dentes, como da própria Bíblia. Tá certo, meus queridos? Um abraço a todos aí então e até o próximo vídeo. Até lá!